Páginas do YouTube. Estou passando o link ali pelo programinha, pode ser? Isso. Pronto. Conseguiu? Tá com áudio? Tá escutando? Vamos começar então? Estamos até no YouTube agora. Uhum. Perfeito? Não, não, depois eu consigo ver. Agora eu não estou conseguindo ver. Uhum. Ótimo. Perfeito. Tchau.
Perfeito, então. Uhum. Olá, pessoal. Boa tarde. Estou aqui com o professor Juarez. Nós vamos começar, então, a nossa webconferência. Pedimos desculpa pelos atrasos, pelos problemas. Nós havíamos testado anteriormente, não houve nenhuma falha, mas aparentemente teve algum problema agora com o áudio. Bom, espero que todos estejam escutando e vamos começar, então, essa apresentação. Professor Juarez, gostaria de falar alguma coisa sobre o início dessa apresentação? Não, acho que em função do atraso até que tivemos, nós vamos partir para a apresentação direto. Perfeito, então. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação. O título é IoT na Educação, como os laboratórios remotos poderão, então, colaborar para a STEM, né? Esse é um assunto bastante atual, então nós trouxemos ele para discussão e com o professor Juarez, pela experiência com o Rex Lab, então essa é a ideia que nós discutimos. Vamos começar então, professor? Perfeito. Então, o professor Juarez Bento da Silva, ele é professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Com o Rex Lab desde 1997, fazendo experimentação remota ainda com internet de escada, né? E eu comecei com o professor Juarez em 2011, aqui no Rex Lab. Bom, a nossa agenda vai ser esse cronograma, introdução, falar um pouco de IoT, laboratórios remotos na educação, um histórico rápido do Rex Lab. Chegamos então no nosso assunto, Mobile Remote Experimentation. Vamos apresentar o GT-MRE, que é o Grupo Temático Mobile Remote Experimentation, TRNP, os experimentos remotos, o nosso serviço relé, o ambiente virtual, o cenário de aplicação e, por fim, passar um pouco sobre a validação que nós fizemos com o grupo da I3E. Afinal, esse evento foi promovido pela I3E Power and Energy Society. Né? Uma introdução, então, vou pedir para o professor Juarez comentar sobre as leis, diretrizes básicas da educação, né? E sobre as disciplinas de STEM. Então, professor? Na realidade, as nossas iniciativas, elas já em 1997, se voltaram à utilização de experimentação, ou seja, tentar incentivar as práticas nos cursos para as disciplinas de tecnologia, ciência, matemática, né, motivados pela carência de infraestrutura que nós temos, principalmente na rede pública de ensino. Então, nós sempre focamos ali os projetos em prover soluções de baixo custo, então trabalhamos sempre com materiais abertos, software aberto, hardware aberto, todo o hardware que desenvolvemos, disponibilizamos, né, de forma gratuita, também os conteúdos didáticos abertos, tentando motivar os estudantes para as disciplinas, né, física e outras que têm uma reprovação muito grande no ensino superior, ou que desmotivam, inclusive, esses jovens, essas crianças a ingressarem nessas carreiras futuramente, causando um prejuízo muito grande, porque nós temos carência de técnicos, carência de pessoal formado nessas áreas, né? Então, a motivação desse projeto, a partir lá de 97, se deu sempre nesse sentido, de prover soluções de baixo custo, principalmente no âmbito da educação pública. Perfeito, então, professor. Esse é o foco do laboratório, as disciplinas de STEM, então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que o professor citou agora. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. O tema vai ser, então, discutir e apresentar formas de integrar a internet das coisas como recurso educacional nas disciplinas de STEM. Como o professor citou aqui, agora com os dados, né, professor, 92% das escolas não dispõem de laboratórios de ciências. Bom, e como é que vamos fazer parte prática
disciplinas de STEM nesse cenário? Aí são dados da rede pública de ensino, da educação básica, né? Uhum. São dados do censo de 2014, mas atualizando para 2015 subiu para 93. Então, o negócio não melhorou, piorou, né? Também a baixo número de laboratórios de informática nas escolas, e o preocupante, né? Além de poucos laboratórios, o número de computadores por aluno é extremamente baixo, que inviabiliza, né, de alguma forma, o uso da tecnologia nas salas de aula, uma vez que as turmas aí do ensino médio, por exemplo, de 30 a 35 alunos, né, e aí se fala de 7,95 computadores para os dos alunos como valores absolutos. Teoricamente, todos estariam funcionando, o que de fato não ocorre, né? Ah, perfeito, bem colocado. Então, ali, é interessante também que algumas escolas possuem esses laboratórios de ciências, né, professor, que nós trabalhamos aqui na região, e esses laboratórios de ciências, infelizmente, são usados como depósitos. Sim, em geral, depósitos. Como faltam salas de aula nas escolas, muitos utilizam esse laboratório como uma sala de aula para algum outro fim, quer dizer, falamos aí de 7% que tem laboratórios, né, entre aspas, declararam, não necessariamente laboratórios funcionais, né? Perfeito, então. Vamos dando continuidade aqui na nossa apresentação, então. A partir desse cenário, na educação pública, nós vemos que o NMC Horizon Report, ele coloca alguns dados bastante interessantes sobre a educação, a perspectiva de tecnologias, e entre essas perspectivas é colocado a internet das coisas, né? Internet das coisas, o objetivo principal, segundo o autor Adsori, seria tornar as coisas, equipamentos e objetos úteis a partir do acesso remoto. Olha só que interessante, professor. Um horizonte para adoção na educação em 4 a 5 anos, né? Porém, os laboratórios remotos já são uma realidade, a adaptação de experimentos físicos reais, e essa é uma perspectiva interessante. Você te comentar alguma coisa, professor? Sim, se coloca o uso dos laboratórios, né, inclusive autores aí citam 2008, 2009, 2011, porém sempre eles foram utilizados com ênfase maior no ensino superior. Então esse horizonte mais longo, colocado para a educação básica, é que realmente há muito pouco tempo que o pessoal acordou para isso, que os laboratórios virtuais e remotos poderiam ser uma ferramenta com muito potencial de uso na educação básica. Então, realmente, ao nível da educação básica, o uso é muito pequeno ainda, esse nível mundial. Se percebe muitas iniciativas no âmbito da Europa, Estados Unidos. Uma delas, por exemplo, o projeto GoLab, que recebeu um aporte muito grande de recursos, na casa de 14 milhões de euros, com o propósito de buscar exatamente desenvolver conteúdos digitais, simulações, laboratórios remotos e aproximar as instituições de ensino superior da educação básica. Isso é fundamental. Perfeito, então, professor. Dando continuidade aqui na nossa apresentação, agora a alternativa que o laboratório RexLab traz. Nós temos os dispositivos móveis hoje, que a maioria dos alunos, nós fizemos uma pesquisa dos alunos que estavam participando do projeto, foi interessante que mais de 90% dispositivos móveis, né, professor? Isso, até nós trabalhamos atualmente com 4 escolas, um projeto piloto desenvolvido junto a 4 escolas da região, estava fechando os números agora há pouco com a docente da escola, percebemos algumas variações em relação a algumas pesquisas que nós havíamos antes. É o fato de realmente mais de 90% dos alunos disporem de smartphones, principalmente, e que o predomínio hoje de acesso à internet, não mais por desktops ou da residência, sim por dispositivos móveis. Na pesquisa que nós fizemos, mais de 60% dos alunos declararam que preferem acessar a internet através dos dispositivos móveis. Olha só que legal, hein? Bem interessante. Dispositivo móvel é uma facilidade, né? Então, trazer isso de uma forma benéfica é bastante interessante. Bom, apresentar um pouco agora do laboratório.
os antecedentes, como nós comentamos, o laboratório começou lá em 1997 com o professor João Bosco Alves. Nós tínhamos um experimento bastante interessante, que foi não foi um simulador, foi um próprio 8051 pela internet, onde o aluno compilava o programa. Exatamente, era um ambiente para apoio à programação na área de microcontroladores, onde o aluno fazia o upload do código desenvolvido por ele, compilava no experimento e rodava no experimento remoto. Isso numa conexão de escada de 14.400. Em 1997, olha só que interessante, né? Depois houve algumas evoluções no projeto. Em 2002, o professor desenvolveu, então, aqui um microservidor web, inclusive foi valente, funcionou até 2014, né? 2014, este ano que nós estamos mudando com o projeto da RNP, né, professor? Exato. Essa ideia de desenvolver um microservidor próprio, a gente fala 2002, nós não haviam plataformas como Arduino e outras ainda disponíveis no mercado. Mas a ideia central do laboratório, que é desenvolver soluções de baixo custo e aberta. Nós desenvolvemos esse servidor embarcado em 2002, custava na época em torno de $28 para reproduzir, disponibilizamos as placas, os circuitos para quem quisesse reproduzir esse equipamento. Muitos fizeram isso. Nós mantivemos até receber o aporte da CAPES e da RNP em relação ao GTMRE, onde trocamos para outra plataforma, todos funcionaram durante esse período de forma ininterrupta, né? Perfeito. Houve alguns outros experimentos durante esse período, alguns bastante interessantes na questão da saúde também, não só na parte da educação, durante esses anos, até 2005, que foi criado, então, o HexNet, que foi uma rede de laboratórios internacional com parceiros na América Latina, Europa. O que é interessante é que esse projeto tem sido reativado agora, né, com outros parceiros, aumentando ainda mais a rede, e é uma rede que colabora bastante, né, professor? Isso, a HexNet foi criada, o projeto, o consórcio HexNet, com o aporte financeiro do programa Alpha 2, aí foi muito bem sucedida, conseguimos gerar muito material, compartilhar recursos. Agora, recentemente, conseguimos aprovar o mesmo grupo, com mais alguns acréscimos de instituições, uma nova proposta de rede dentro do programa Erasmus, da Comunidade Europeia, onde vamos reativar com muito mais força esse ambiente de compartilhamento. Perfeito, então. Vamos acelerar aqui, então. Teve, então, o projeto RedePA e o projeto More. O More está ativo, inclusive, funcional, bastante útil aí para quem precisa fazer as referências bibliográficas, né? E a RedePA, que foi um projeto bastante interessante, onde o professor Juarez, junto com a equipe, fazia a reciclagem de máquinas caça-níqueis na época, né? Onde que muitas eram destruídas, e ele notou que tinha uma qualidade bem interessante aí, uma qualidade de material, e trouxe isso para a educação. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, rapidamente, até para não atrasar um pouco a apresentação, na RedePA nós recebíamos máquinas caça-níqueis e convertimos essas máquinas em equipamentos didáticos, computadores, em geral com software livre, aplicações todas ou desenvolvidas ou traduzidas no laboratório, doando para escolas retiradas ou ONGs, né? Doamos mais de 300 equipamentos dentro desse projeto. Perfeito, então. Bom, em 2008, 2009, o projeto teve ali o recurso do Frida, ficou entre os quatro mais inovadores no Brasil. Em 2011, pela Telefônica, Instituto Telefônica, né? Em 2012, 2014, nós conseguimos recurso pela CNPq Vale. Esse projeto foi bem interessante, conseguimos bons resultados. Pela Campus Mobile, nós desenvolvemos o primeiro aplicativo para acesso aos experimentos. Em 2014, um recurso novamente pelo Frida, né, onde investimos mais na educação dos professores. Nós percebemos essa necessidade de integrar a tecnologia com os professores. Então, em 2014, 2017, agora temos mais um avanço aí com o projeto do CNPq nesse sentido, da capacitação de professores. Né, professor? Isso aí só afirmando que realmente a partir de 2008, com o início do projeto, esse trabalho com o Frida, nós efetivamente fomos para a educação básica e fixamos na educação básica, porque
não fazia sentido pensar em experimentação, integração, qualificação no ensino superior, sem pensar a educação como um processo que vai desde o ensino infantil até o ensino superior. Então, começamos a investir na educação básica, não só a partir da construção e disponibilização de experimentos, mas no fator principal, que é capacitação do docente, porque nenhum projeto de integração, de tecnologia, vai funcionar se o docente não for o protagonista e se ele não for, de fato, quem vai se motivar e colocar isso em real uso. Não teria sucesso se não tivesse essa participação. Daí esse eixo muito forte da capacitação. E daí, em 2014, nós tivemos um divisor de águas aí no nosso projeto, que até então nós vimos trabalhando com poucos recursos, projetos com baixíssimos recursos, adaptando materiais, foi quando conseguimos a aprovação do grupo de trabalho de experimentação remota móvel, junto à RNP e à CAPES, que nos lançou numa nova plataforma, com experimentos profissionais de alto nível, que é o que nós estamos hoje ofertando às diversas instituições de ensino. Perfeito, vamos continuar então, acelerando aqui. Vamos agora contextualizar o que foi desenvolvido pelo GT-MRE durante esse ano de 2015. Nós buscamos integrar, então, a parte da educação com os dispositivos móveis num conceito Mobile Remote Experimentation, onde nós levamos a experimentação remota num ambiente onde o aluno pode ter acesso a laboratórios reais, físicos, experimentos que realmente estão disponíveis em um laboratório. Dentro desse escopo, temos aqui a visão integral do que é o GT-MRE, com blocos de conteúdo didático, material didático desenvolvido até mesmo por professores que estão trabalhando no projeto, né? Tudo isso no ambiente virtual, com cursos, questionários, atividades disponíveis e complementado, então, com os experimentos remotos. Então, não é mais apenas uma disponibilização dos experimentos, mas também de todo um recurso, uma base para que o professor tenha acesso, né, professor? Isso, é um detalhe assim, interessante, é que na construção do material didático estão envolvidos docentes das escolas que trabalham conosco, e os experimentos também, em sua maioria, foram construídos a partir de demandas apontadas pelos próprios docentes das escolas, com base em conteúdos que eles, de alguma forma, encontrariam alguma dificuldade, segundo eles, em trabalhar. Então, nos fizeram essa especificação, foi feita a especificação em conjunto com esses docentes. Então, não foram experimentos que nós imaginamos que fôssemos colocar e dar certo, não. Todo esse aspecto, todo esse trabalho é um trabalho colaborativo entre a equipe e os docentes das escolas, todo ele em conjunto. Perfeito, tá. Dando continuidade agora à nossa apresentação, vamos mostrar rapidamente o que seria esse desenvolvimento. Nós temos aqui uma visão geral, que seria um laboratório real, com uma webcam, o experimento, e toda a questão de placas, circuitos que foi desenvolvida pelo GT-MRE. Esse laboratório real seria um experimento, um equipamento de física, no caso, né, ou de outra disciplina, disponível em um laboratório. E o que é interessante é que ele é físico, ele é real. Então, todo o processo é visualizado por uma webcam online. E tudo isso é integrado com um computador embarcado, onde esse computador embarcado ele faz o script, o stream de imagem, a partir de um script de configuração do fluxo, uma comunicação entre a placa e o sistema, o relé, que vai ser explicado em seguida, e apenas com o computador embarcado, o que antes era a placa que o professor Juarez tinha desenvolvido, um WebSocket, né? Uma placa de microservidor web, hoje nós conseguimos portar para um Arduino, um Raspberry, qualquer plataforma que esteja dentro de um single board computer, ou seja, que tem uma base também como Linux, pode ser embarcado esse sistema. O que abrange mais laboratórios, né, professor? Exato. O relé integra, então, um ambiente virtual com o que nós desenvolvemos, que foi o plano de aula, apresentações, questionários, guias de aplicação e manual técnico. Ele gerencia todos os experimentos com fila, com controle de usuários e também protegendo o acesso indevido. E também permite que administradores possam adicionar os experimentos e controlar a partir do relé.
ou seja, não é apenas para usuários, mas também para administradores, laboratórios que queiram disponibilizar seu experimento online. E os clientes pode ser um dispositivo computacional, um smartphone, um celular e sistemas web ou aplicativos. Certo, professor? Certo. Os experimentos que foram disponibilizados, que nós vamos mostrar daqui a pouco, alguns estão aqui já disponíveis. Há umas figurinhas aqui para mostrar melhor quais são os experimentos. Temos ali o quadro elétrico CC, quadro elétrico CA, corrente alternada. Esse experimento aqui bastante interessante das barras, né, que também foi uma professora que recomendou que fazia em sala de aula, nós adaptamos e disponibilizamos. Temos aqui o disco de Newton, o plano inclinado, foi um pedido dos professores também, a cobra Cora, bem conhecida, está sendo bem utilizada, o microscópio, onde os estudantes aprendem botânica, biologia, condução de calor, onde aquece, e ali você consegue estudar vários estilos de propagação de calor. E um experimento que também é bastante interessante, que é do Arduino, uma releitura do que antes era o 8051, lá em 1997. Hoje nós atualizamos para um Arduino, onde o estudante que não tem acesso ao Arduino, ele pode fazer os seus programas e visualizar, né, professor? Exato. Bom, dando continuidade, gostaria de comentar alguns dos experimentos, professor? Nós devemos fechar até dezembro 12 experimentos, né? Nós temos mais um pronto, que é um efeito fotovoltaico, que não consta ali, mais experimentos de ótica em fase final de construção. Esses experimentos de ótica também, por solicitação dos docentes das escolas, nós devemos tornar disponíveis até início de dezembro. Perfeito. Bom, o que seria então um laboratório? Nós temos aqui um esquema que mostra a questão da mecatrônica, que seria um experimento de laboratório, os atuadores, os sensores e a placa de aquisição e controle. Todos esses recursos, um laboratório de uma instituição poderia disponibilizar a partir de um computador embarcado para que usuários tivessem o acesso e pudessem realizar seus experimentos. E com uma câmera web, então, que permite a visualização do experimento. Certo? Bom, agora chegamos no bloco de conteúdos didáticos, né, professor? O que o professor tem? O conteúdo didático, cada experimento tem o seu bloco de conteúdos didáticos, e esse conteúdo ele é composto de cadernos didáticos dos experimentos, uma questão mais voltada à teoria relacionada ao experimento, guias de aplicações, que são guias contando exemplos para que os docentes possam, a partir deles, se desejarem criar planos de aula a partir de exemplos colocados com o uso dos experimentos, né? Os manuais técnicos dos experimentos, manual de construção, se alguém quiser replicar um experimento, tem todos os dados construtivos, diagramas elétricos, e o ambiente virtual de aprendizagem, onde consta uma série de materiais produzidos, questionários já disponíveis para cada experimento. Aqui é o acesso via dispositivo móvel e desktop, é o experimento remoto painel CC, né? Então mostra o experimento. Esse experimento remoto, à janela esquerda aparece o quadro de fato, a câmera posicionada sobre o equipamento, o diagrama que mostra as conexões das chaves que estão que compõem o experimento está à direita. Na parte ali inferior, a câmera, estão as chaves de acionamento. Então, ao acionar cada uma das chaves, pode observar iluminada ali no painel, né? Tem 4 chaves acionadas. O próprio painel, o dispositivo, retorna os valores lidos naquele circuito para aquelas malhas. Então, se observar onde está escrito ali sensores, tem a leitura dos sensores de corrente de tensão dentro do diagrama que foi escolhido. Então, isso o aluno pode fazer a prática de acordo com o diagrama, o circuito proposto pelo docente, que ele pode ter resgatado isso lá no guia de aplicação, está pronto lá se ele quiser utilizar, ou criar novas combinações, efetuar a prática e obter o valor real. O que se percebe é o seguinte: os valores retornados pelo quadro são valores reais. A própria fonte ela tem variações,
os resistores utilizados no circuito têm uma tolerância, no caso de 5%, que podemos alterar isso também. Então, o valor lido sempre vai ser o valor real, ou seja, aquilo que ele vai encontrar no mundo real, diferente dos valores calculados, os valores ideais. Então, a ideia, o ponto interessante nisso, que o aluno poderia fazer o exercício em classe utilizando o circuito ideal, levantar os valores ideais e fazer a prática e confrontar, ver que os valores são menores, porque os componentes, de fato, na vida real, eles têm valores diferentes dos ideais, né? Perfeito. Interessante, né? Não é um valor simulado, simplesmente, é um valor real que está ocorrendo ali. Dando continuidade na nossa apresentação, então, foi feito a divulgação do relé para que outros usuários pudessem acessar. O resultado são vários países participando já, utilizando consultores externos, né, professor? Isso. Hoje nós temos contabilizados até o dia de ontem acessos de 56 países, de convidados, especialistas que têm acessado o sistema e nos dado um feedback para fins de melhoria, ajuste no experimento, né? Nós estamos documentando tudo isso e procurando implementar dentro do possível todas essas sugestões dadas por esses especialistas. Os especialistas, inclusive, foram do grupo da I3E, o Network Smart Learning Objects for Online Laboratories, onde que eles discutem, então, os padrões para objetos de aprendizagem inteligentes em rede para laboratórios online. Com tudo a ver com o trabalho realizado, então, na Internet das Coisas, né? E o RexLab está participando desse grupo, e estes foram os que também participaram da avaliação externa, né, professor? Isso, em relação ao grupo também, nós temos 3 componentes do grupo participando com esse pessoal, e uma vez que iniciamos todo esse desenvolvimento a partir do GTMRE, com uma nova plataforma de baixo custo, o baixo custo também é um dos objetivos desse grupo da I3E, fomos convidados a fazer a validação no âmbito desse grupo de especialistas, por exatamente se tratar de algo extremamente novo e em construção, que seria propício para testar esses padrões. Então, estamos buscando trabalhar de forma bem alinhada com esse grupo, tendo repassado muitas informações para que a gente possa se adaptar e, tranquilamente, quando for lançada essa norma, já estaríamos já dentro dela, né? E o feedback desses especialistas, professor, tem algo para comentar? Olha, eu recebia, é bastante extenso, né? Eu fechei até o dia de ontem 116 questionários retornados, então são muitas observações feitas por esse pessoal, que envolve funcionalidade, design dos experimentos, tem uma série de coisas, melhorar a interatividade. Uma coisa que apareceu muito também, que nós estamos pensando, é colocar, além da experimentação, também a simulação, para que o aluno possa diferenciar o que é uma simulação e o que é uma experimentação. Então, muitos sugeriram que nós devêssemos colocar no ambiente também a possibilidade dele simular e depois fazer a prática para sentir o efeito real, o que é uma prática e o que é uma simulação. Mas são muitas observações, assim, muito interessante. O pessoal foi muito solícito. Nós passamos um questionário para eles, bastante extenso, o pessoal respondeu e pedimos para atribuir uma nota em relação ao que foi visto. A nota atribuída por esses 116 especialistas até o momento é de 7,9 em relação à qualidade e à viabilidade dos experimentos, e também 98% respondeu que recomendaria o uso para outros docentes. Para nós tem sido assim, muito gratificante, muito interessante isso. Interessante. Até mesmo pela parceria desse grupo, especialistas do mundo inteiro que já trabalham com experimentação remota, né? E ter essa visibilidade, essa ideia de criar turmas em conjuntos, como alguns comentaram, né? Sim, inclusive alguns componentes desse grupo, posso, assim, mencionar no ato a UNED, né, de ensino à distância de Madrid, o vice-presidente do grupo, colocaram, inclusive, à nossa disposição ferramentas que estão desenvolvendo para fins de agendamento e uso de experimentos, bem como colocaram também equipes à disposição para ajudar na tradução dos materiais para o espanhol, por exemplo. Então, é um ambiente de colaboração muito interessante, a gente tem se sentido assim muito valorizado aí dentro. Perfeito, então. Bom, senhores, como nós comentamos, o foco do laboratório não é apenas o desenvolvimento, mas também a disponibilização dos experimentos. Então,
tivemos algum cenário de aplicação, não só na educação básica, que é o foco do projeto, o ensino médio, o ensino fundamental, né? Também no ensino técnico, mas também no ensino superior. Esses 4 componentes, esses 4 níveis de ensino, tivemos bons resultados que nós apresentamos, então, no relatório. Participaram desse projeto mais de 775 alunos, 11 docentes que disponibilizaram, então, seu tempo para, junto com o laboratório, poder preparar o ambiente para esses alunos, né, professor? Sim. E foi uma recepção bastante interessante. Quer comentar alguma coisa sobre essa recepção? Então, se temos que disponibilizar para os professores, por que não criar um projeto voltado à integração? Nasce daí a necessidade do Intec Edu, o projeto do laboratório RexLab, para integrar as tecnologias na educação. Nós percebemos que não era apenas o desenvolvimento, mas era necessário a integração na educação. Então, temos aqui os objetivos desse projeto. Então, o projeto ele está centrado em 2 eixos, nós chamamos de 2 eixos. Um eixo que trata da capacitação dos docentes, porque ela é imprescindível, né, capacitar para poder integrar. E um segundo eixo que trata da integração da tecnologia nos planos de aula. Então, isso é a estrutura, o projeto está estruturado dessa forma. Obtivemos apoio, né, de partes diferentes, né, que estão aí indicadas. Perfeito. Bom, senhores, antes de nós partirmos para a prática, mostrarmos alguns dos experimentos, né? Vamos fazer uma consideração final aqui. Nós verificamos, então, que a infraestrutura das escolas realmente é bastante crítica, necessitada de tecnologia, porém o cenário não colabora com isso, devido à falta de laboratórios. Então, uma saída seria os dispositivos móveis, né? O projeto se mostra como inovador, por utilizar essas tecnologias emergentes que o professor Juarez mencionou, sempre focando na questão do baixo custo, na abertura tanto do desenvolvimento, do código e também da disponibilização para que qualquer usuário tenha acesso, certo? Vamos então partir para uma demonstração do que é o RexLab, mostrar os experimentos, professor. Gostaria de comentar alguma coisa enquanto isso? Não, vontade. Bom, senhores, nós vamos mostrar alguns experimentos para vocês. Hoje, inclusive, ocorre o WIT, o Workshop de Integração de Tecnologias na Educação. Temos diversos professores participando aqui. Isso é um evento muito interessante. Hoje nós estamos promovendo um workshop, chamamos de integrador, né? Onde professores das escolas que nós estamos trabalhando estão apresentando alguns casos escolhidos de integração. Depois temos oficinas para esses professores. Nós estamos aqui com em torno de 100 professores da rede pública apresentar esses casos e participar dentro do projeto Integrar. Agora tem oficinas à tarde, à noite tem mesa redonda, ciclos de palestras com palestrantes de fora. Então, isso faz parte todo do processo de motivação dos docentes, né, em relação à integração da tecnologia. Perfeito, então. Bom, alguns dos experimentos que nós temos aqui, vocês podem acessar através do web browser pelo link relé.ufsc.br, onde nós disponibilizamos, então, o material didático e os experimentos. Vamos acessar um aqui, vamos ver o que mais tem apelo, né? O painel elétrico CA, demonstrar o que é possível. Então, nesse experimento, nós fizemos um circuito onde o estudante pode aprender série, paralelo, redes mistas, calcular essas resistências, né, professor? Isso. Então, agora que está mais calmo ali, já vamos ligar o experimento. Vejam só, ligando 3 chaves, nós verificamos que L1, L2, L3 ligou e L4, porém L5 e L6 não ligou. E o estudante, ao ligar a chave 4, ele consegue perceber que há uma divisão ali da corrente, o que ocorre é que o L4, L5 e L6 começam a dividir, né, a potência. É interessante porque aquilo que um professor desenha no quadro
mostrando a intensidade luminosa, o aluno está realmente vendo como isso é no dia a dia, como isso está funcionando com uma lâmpada incandescente ali. Aprendendo circuito série, paralelo, né, professor? Isso, inclusive no seu uso doméstico, né? Aquela questão de ligar 3, 4 tomadas, uma sobre a outra em paralelo, o que acontece com a série. Quer dizer, a ideia é que ele possa visualizar através das lâmpadas algo que ele vê no cotidiano dele, né? É um experimento assim bastante simples, mas é um dos mais procurados em termos de ensino médio. Os professores argumentam que pelo fato do aluno visualizar o brilho da lâmpada, tal, isso auxilia bastante no aprendizado dele. Interessante, realmente, é um experimento simples, mas o uso dele tem sido bastante útil nas escolas, né? Agora nós vamos ver aqui uma evolução que seria esse experimento, né, professor? Isso. Agora com sensores e atuadores ainda mais precisos, que é o painel elétrico CC. Esse experimento mostra, então, o mesmo princípio da questão de associação em série, paralelo, mista, porém em corrente contínua, né, professor? Isso, daí pode trabalhar, nós temos manuais, guias para leis de Ohm, lei de Kirchhoff, uma série de outros tópicos que podem ser abordados. Então, o diferencial nesse é que nós implantamos sensores de tensão e de corrente para dar um feedback da leitura. Se observarem à direita, aqui conforme vai mexendo nas chaves, alterna os valores, né? E um outro ponto muito interessante também é a questão de emitir um relatório ao final da experiência. Então, como o professor mencionou, além do aluno visualizar o experimento aqui, né, professor, com uma webcam, os sensores aqui embaixo demonstram qual a corrente, qual a tensão no circuito. E ao final da experiência, permite então a emissão de um relatório, gerar um relatório. Esse relatório pode ser então exportado, por exemplo, para um arquivo CSV, e assim ele pode fazer os cálculos, ver se realmente bate com os cálculos, e claro, não vai bater com os cálculos, né, professor? Vai ter uma diferença ali. A diferença porque os valores são valores reais. No caso da fonte, nós colocamos um determinado circuito que ele faz variações na tensão da fonte, exatamente para mudar a leitura dos valores, né? Então, a cada vez que liga o valor da fonte vai ser diferente, então isso altera a base do cálculo, além das tolerâncias dos resistores, né? Perfeito. Vamos ver aqui como ficou o nosso relatório, então, gerado na nossa simples experiência. Nós temos aqui uma imagem da câmera com as chaves ligadas. Logo abaixo mostra a corrente, mostra a tensão. Esse é um relatório gerado automaticamente em PDF, mas o aluno pode exportar, então, em outros formatos, né, professor? Um ponto interessante que alguns docentes colocaram é que, uma vez que fica registrado o dia, horário, pela câmera que está atualizada, eles podem cobrar a tarefa do aluno e verificar a realização pelo horário em que ele efetivamente fez, né? Ele posta isso lá no Moodle, resolveu no período e tudo ok, né? Olha só que interessante. Vamos mostrar um outro experimento aqui para finalizar, então, professor, que é a condução em barras metálicas. Um experimento bastante interessante. Vamos compartilhar a tela aqui. Nós disponibilizamos, então, esse experimento com 3 barras. Uma barra de alumínio, uma de cobre e uma de aço. E ali ao lado mostra o que está acontecendo com o aquecimento dessas barras, né, professor? Exato. Então o aluno começa a verificar que uma barra começa a aquecer mais do que a outra, ou esfriar mais do que a outra. E ao final, aqui ele pode também ver o intervalo dos dados entre 2 e 5 segundos. O material didático que está disponível no Moodle, também para o ensino médio. E ao final, pode gerar, então, e exportar esses dados. Interessante que esses dados que são exportados permitem, então, que o aluno aprenda a variação do material e um conteúdo bastante útil em física, que é Fourier, né? Que é também aprendido lá, que é estudado lá no ensino médio. Bom, senhores,
outros experimentos estão disponíveis aqui. Pela questão do tempo e pela disponibilidade do professor Juarez, nós estamos finalizando já. Gostaria de falar mais alguma coisa, professor? Não, só colocar que todo o material que desenvolvemos, tudo que fazemos é material sempre livre, né? Software livre, todas as soluções baseadas em software livre. O hardware desenvolvido também é aberto, está à disposição de quem quiser replicar. Os materiais didáticos idem, e que estamos aí à busca de parcerias, de outras instituições que querem empregar, queiram replicar experimentos, construir novos, que a gente está à disposição aí para compartilhar o que temos com outros e gostaríamos de propagar mais o uso desse recurso, né? Perfeito, então. O laboratório RexLab e o GTMR estão abertos para que outros parceiros possam disponibilizar seus experimentos, aberto também para novas ideias de experimentos. Exatamente. Né, professor? Professores que queiram disponibilizar, nós podemos disponibilizar o Moodle, o ambiente virtual, exatamente, o curso, com os questionários, com todo o material desenvolvido aqui. E também discutimos essa colaboração que trouxe o laboratório até aqui, e eu creio que é muito útil. Bom, senhores, devido ao tempo, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma questão ali no nosso perfil, vamos ver se teve alguma interação por enquanto. Alguma questão? Bom, como não teve nenhuma questão por enquanto, professor, para não ocupá-lo mais, vamos ver se teve alguma interação aqui no YouTube. Bom, senhores, pela questão do tempo, então, vamos deixar o professor Juarez. Caso tenha algumas dúvidas, podem mandar por e-mail, nós estaremos dispostos a responder. Obrigado, e o material está aí para ser utilizado, né, professor? Exatamente. Sua palavra final, alguma coisa? Não, eu quero agradecer a todos, né, que participaram, e afirmar que também estamos à disposição sempre para trabalhar conjuntamente. Né? Ótimo. Obrigado ao pessoal da I3E que fez a divulgação do webinar. Desculpa os problemas técnicos iniciais. Obrigado pela RNP, pela CAPES, que participaram então desse projeto conosco, apoiando. E até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigado.